Boa noite. Bom, como foi dito, é o capítulo 73, Aliança Espírita, extraído do livro Seara dos Médiuns, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Como é um capítulo pequeno, eu botei aqui e a gente vai lendo os parágrafos e fazendo um breve comentário. Aliando as sociedades espíritas para salvaguardar a pureza e a simplicidade dos nossos princípios, é forçoso considerar o imperativo da aproximação no campo de nós mesmos. Esse parágrafo nos reporta a uma necessidade de união, de integração, de unidade, né? E ela começa dentro do movimento espírita e propaga até cada um de nós. Hoje a gente vê que há certas discordâncias dentro do espiritismo, alguns com alguns pontos de vista, outros que defendem esse ponto de vista, outros que criticam. Então, mais do que nunca, há uma necessidade grande de que se faça essa união, essa unidade. De certo, ninguém pode exigir que o próximo pense com cabeça diversa da que possui. Cada viajante vê a paisagem da posição em que se coloca e toda posição renova as perspectivas. Nas casas espíritas, a gente observa que há um número cada vez crescente de pessoas provindas de outras filosofias, de outras religiões, e que buscam aqui ou conhecimento, ou vêm por alguma necessidade. E essas pessoas trazem já uma formação, uma bagagem. E quando chegam aqui, elas se deparam, muitas vezes, com ensinamentos que são até um certo ponto conflitantes, principalmente quando elas vêm dessas casas religiosas, onde tem ensinamentos que são diferentes dos ensinamentos aqui pregados. Então, essas pessoas devem ser recebidas, observando a formação de cada uma, a necessidade de cada uma, no sentido de que elas consigam o que vieram buscar, os lenitivos, o conhecimento, ou qualquer outra coisa do gênero. União, desse modo, para nós, não significa imposição de recursos interpretativos, mas, acima de tudo, entendimento mútuo de nossas necessidades com o serviço da cooperação atuante, a partir do respeito que devemos uns aos outros. Então, o Espiritismo, ele não vem trazer nada por imposição. É uma doutrina que é fundamentada num tripé que é ciência, filosofia e moral. A origem do espiritismo foi utilizado um método científico de observação, de experimentação, de comprovação. Então foram vários anos para que essa doutrina tomasse forma. Então nada é por achismo, tudo tem uma fundamentação. No campo filosófico, ele nos conduz à questão da razão. Não há a questão da fé cega, não há a questão de dogmas, como a gente viu na Idade Média, de forma imperativa, que você tinha que aceitar. Mas fica o convite para cada um que entra em contato com esses ensinamentos, analisar e ver até onde a razão os leva. E no aspecto moral, que talvez seja o mais importante, o próprio Kardec diz que o homem evolui em intelectualidade, em inteligência, e
em moral, sendo que o mais importante é a questão da moral. Que você pode encontrar pessoas dotadas de inteligência sobrenatural até, mas de uma moral baixa, como temos muitos exemplos na história. E essa moral é que vem realmente fazer a transformação do homem, e com que se atinja o objetivo maior que o Espiritismo busca. Iniciemos assim a nossa edificação de concórdia, aposentando a lâmina da crítica. Zurzir os irmãos de luta é retalhar-lhes a própria alma, exaurindo-lhes as forças. Se o companheiro fala para o bem, ainda que sejam algumas frases por dia, estende-lhes concurso espontâneo para que enriqueça o próprio verbo. Se escreve para construir, ainda que seja uma página por ano, encoraja-lhes o esforço nobre. Se consagra energia no socorro aos doentes, ainda que seja vez por outra, incentiva-lhes o trabalho. Se consegue dar apenas migalha no culto da assistência aos que sofrem, auxilia-lhes o passo começante nas boas obras. Se vive afastado das próprias obrigações, ore por ele, em vez de açoitá-lo. E, se está em erro, ampara-lhes o esclarecimento através da colaboração digna, lembrando que a azedia agrava a distância. Educarás ajudando e unirás compreendendo. Grande parte dessas pessoas que adentram as casas espíritas, quando atingem os seus objetivos, elas se sentem gratificadas e, às vezes, por um intuito de retribuição ou de continuidade da obra, por ver a grandeza que elas passam a trilhar as fileiras dos trabalhadores dessa seara. E isso a gente vai ver trabalhadores mais entusiastas, outros não tanto, com uma certa timidez, mas todos eles têm o seu valor. Não importa que o quantitativo, que cada um desprende do seu tempo, da sua essência, em prol de ajudar o outro, porque ajudando o outro está ajudando a si mesmo. E já não cabe mais críticas. É sempre o amparo, um amparando o outro. Se você vê, por menor que seja, o irmão no seu esforço, menor no seu esforço, esse irmão deve ser incentivado, deve ser reconhecido e se ter gratidão pelo trabalho dele. Se você vê um irmão em falta, você deve levar ao esclarecimento e tirar esse irmão do caminho equivocado e retrazer ao caminho reto. Jesus não nos chamou para exercer a função de palmatórias na instituição universal do Evangelho, e sim foi categórico ao afirmar: os meus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. E Allan Kardec, explorando sobre a convivência da multiplicação dos grupos espíritas, asseverou claramente no item 334 do capítulo 29 do Livro dos Médiuns, que esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem formar desde já o núcleo da grande família espírita que um dia consorciará todas as opiniões e reunirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Quando Kardec fez essa colocação, o Espiritismo estava no seu primórdio, estava começando a se expandir, e ele via, ele enxergava aí uma necessidade de troca, de convivência, de união, de unidade, para que juntos, através dessa partilha, o Espiritismo pudesse crescer de forma harmoniosa, seguindo o mesmo ideal. Aí eu estive observando algumas posições na codificação
que nos traz uma reflexão com relação à questão da razão, ou até mesmo alguma discordância com relação à ciência hoje. E aí eu botei, no Livro dos Espíritos, considerações, na parte de consideração e concordâncias bíblicas, concernente à criação, aonde ele faz um comentário, faz uma crítica à questão do Adão e Eva, de que toda a população existente no orbe teria surgido a partir dessas duas pessoas. Ele comenta ainda, tão pouco admissível, ele falando da impossibilidade dessa posição da Bíblia, aí ele comenta, tão pouco admissível é semelhante metamorfose quanto à hipótese de uma origem comum para o lobo e o cordeiro, para o elefante e o pulgão, para o pássaro e o peixe. Ainda uma vez, nada pode prevalecer contra a evidência dos fatos. O interessante é que o Livro dos Espíritos foi publicado em abril de 1857. E Charles Darwin, no fim da vida dele, ele já tinha o livro pronto, mas ele evitou editar com medo da Inquisição ou de críticas. Ele ainda não estava realmente totalmente seguro. Então, 2 anos e 6 meses depois, em novembro de 1859, ele edita o livro onde vem trazer, e aceita até hoje, inclusive no meio espírita, de que todas as vidas, todas as formas, todas as espécies provêm de uma única. Então, no livro ainda permanece assim, mas já no meio espírita, o que prevalece é a evolução das espécies de Darwin. Mas não tem nenhuma referência, nenhuma frase de rodapé. Continua lá do mesmo jeito que está. Na Gênese, no capítulo 6, item 26, ele comenta que Marte não possui satélite. Então, a gente vê que isso é uma informação que não condiz com a realidade hoje. 20 anos depois dessa afirmativa, foi descoberto 2 luas em Marte. Então, alguns entusiastas, defensores do espiritismo, dizem que, porque a ciência diz que provavelmente essas 2 luas foram capturadas por Marte. E aí eles dizem, não, mas na época que foi recebido, se as luas foram capturadas, poderia ser uma verdade, as luas não existirem lá, e posteriormente foram capturadas. Só que a ciência diz que um fenômeno de 2 corpos serem capturados por um no universo é quase que impossível. Outros dizem que ele se referia à época da formação do nosso sistema solar. Ainda, na Gênese, no item seguinte, lá fala que só há um anel em Saturno e que ele é sólido. A ciência hoje vem comprovar de que há vários satélites concêntricos e que não são sólidos, são formados de partículas de gelo, de poeira e de rochas. Então, pessoas que adentram a casa espírita e que entram em contato com isso sem nenhuma explicação, fica uma grande interrogação. Vão, ao invés de terem esclarecimento, vão gerar mais dúvida. E não para por aí, a gente encontra algumas divergências, algumas divisões dentro desse espiritismo, dessa falta de unidade. Uma delas se refere à questão da alma-grupo. Então, no Livro dos Espíritos, capítulo 3 dos 3 reinos, tem lá uma confirmação, ou pelo menos a não confirmação de que não existe alma-grupo. Então, na questão 596,
Kardec pergunta: as almas dos animais conservam após a morte sua individualidade e a consciência de si mesmo? E os espíritos respondem: sua individualidade sim, mas não a consciência de si mesmo. A vida inteligente permanece em estado latente. Na seguinte vem: a alma dos animais pode escolher a espécie em que prefira encarnar-se? Não, ela não tem o livre-arbítrio. E ainda tem uma segunda que diz: as almas dos animais, sobrevivendo ao corpo, fica num estado errante como a do homem após a morte, fica numa espécie de erraticidade, pois não está unida ao corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa por sua livre vontade, e dos animais não em uma, e os animais não têm a mesma faculdade e a consciência de si mesmo, que constitui o atributo principal do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos, incumbido disso e utilizado quase que imediatamente. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Então, quando a gente junta essas três questões, a gente vê que os animais, por não possuírem vontade própria, e após a morte eles ficarem num estado de latência, não há necessidade para que eles fiquem lá. Então, eles são automaticamente reencarnados. Então, aí fala da individualidade e descarta a questão da alma-grupo. Então, a gente vê que em verdade, essa questão da alma-grupo é um conceito que vem da antiguidade, lá dentro do hinduísmo, e no fim do século XIX, com a teosofia, a doutrina que a Blavatsky vem ressurgir, adota esse sistema. Então, tem um livro do Lady Bitter, Os Mestres e a Senha, onde ele faz uma afirmação. Um animal, durante sua vida no plano físico e durante algum tempo depois no plano astral, tem uma alma tão individual e separada como a do homem. Mas quando o animal termina sua vida astral, não se reencarna em outro corpo, e sim retorna a uma espécie de reservatório da matéria anímica que a chamamos de alma-grupo. Então, a gente ouve esse conceito de alma-grupo, eu mesmo fiz a ULI e aprendi dessa forma. Quando você vai para a doutrina, a informação que se tem é outra, que diverge. E aí fica, de onde é que veio esse princípio? Cadê a unidade? Por que que um fala de uma forma e o outro fala de outra? As crianças índigos é outro tópico que há um questionamento dentro do espiritismo. Então, dizem que a partir da década de 70 começa a surgir espíritos com uma nova capacidade, com uma nova evolução espiritual, que viria auxiliar o planeta Terra no desenvolvimento, no processo dessa passagem de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Então, essas crianças têm essa cor porque é a cor de uma planta indiana que é utilizada para atingir brim, que é o índigo. E o próprio Divaldo Franco escreve um livro sobre o assunto, fez palestra sobre o assunto. E outra parte do espiritismo diz que isso não tem nada a ver com o espiritismo. Então, se traz uma questão nova para o espiritismo, uma parte rejeita e cria-se essa situação de separação. Capela é um outro aspecto que a gente vê alguma situação dentro do espiritismo que também não é confirmada pela ciência. Capela é uma constelação onde tem 9 sóis, são 9 estrelas, sendo que há 2 grupos de estrelas de sistema
de duas em duas, são sistemas binários, sendo que no centro dela, que é a própria capela, é a maior, essa estrela tem várias vezes o tamanho da Terra. Então, é um sistema relativamente novo. A ciência prevê que ele tenha por volta de 500 milhões de anos. E é uma estrela de vida curta. Ela é uma estrela que não tem uma duração, por ela ser muito grande, o seu hidrogênio é consumido rápido. E esse sistema é totalmente instável. Essa instabilidade vem gerar uma situação de improbabilidade de vida dentro desse sistema. O magnetismo é muito grande, os raios X são muito fortes, exatamente pela situação desse planeta. Os infravermelhos também são intensos, bem mais intenso do que o nosso Sol. E essa instabilidade faz com que a temperatura de um planeta que, porventura, poderia estar ali, atingisse de grau 0 a grau de fundição do ferro, mais de 500 graus, mais de 500 mil graus. Então, a ciência já deixou esse sistema de lado, na questão de busca por vida, por causa da improbabilidade de haver algum planeta, além do que até hoje nunca foi detectado nenhum. São basicamente 2 livros que mencionam os exilados de Capela, que seria um dos planetas desse sistema que se assemelha com a Terra, passando por um processo evolutivo. Os espíritos que não acompanharam esse processo e que, por consequência, se permanecessem lá, atrapalharia o desenvolvimento, são banidos para a Terra. Um é o Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico, foi de 38, e o outro são os Exilados de Capela, de Edgar Monde, de 49. No Caminho da Luz, Emmanuel nos retrata que os egípcios eram os que menos tinham débito e, por consequência, eles já não têm mais nenhum egípcio capelino aqui, que todos já retornaram à prática, e que eles, por serem evoluídos, todos eles tinham lembrança do pretérito dele, da vida que eles tinham vivido lá. Daí vem o surgimento da teoria da metempsicose, muito propagada dentro do espiritismo, como, não a propagação da ciência em si, mas de como ela se deu, que era por essa lembrança desses egípcios que, recordando do seu pretérito, ainda se viam em corpos totalmente diferente do corpus que eles ocupavam em Capela, e que teria surgido daí a ideia de que poderia se reencarnar num corpo de um animal, num processo de reencarnação. A gente tem essa informação no livro de Gabriel Delany, A Reencarnação, onde ele fala que a metempsicose surgiu realmente no Egito, mas de outra forma. Ele diz que a reencarnação era um processo que surge na Índia. Então, a Índia, por ser um país de casta e tendo os brahmanes a casta superior, era todo o conhecimento daqueles estudos eram passados de pai para filho, de geração para geração. E a reencarnação era, então, secreta, era esotérica. Era só esse meio que tinha o conhecimento. Os egípcios, indo para a Índia, entram em contato com essa ciência, com os Vedas, com os Brahmanes, e levam essa doutrina para o Egito. Sendo que os sacerdotes, eles detinham também o poder político, não era só religioso, era dividido com o faraó. O Egito era um país não laico,
eles estudam internamente, esotericamente, a reencarnação, como de fato ela é, a paligenesia, e utilizam um outro termo para a população. Isso numa forma de controle, onde eles diziam que se você cometesse um determinado delito, você reencarnaria numa determinada forma de animal. Digamos, roubou, vem como rato, matou, vem como barata. Isso que outras religiões usaram muito bem, o controle, através do medo. E eles fizeram dessa forma. Pitágoras, por sua vez, vai para o Egito, é iniciado nessas escolas de mistério, onde se estudava a reencarnação de forma esotérica, de forma não aberta para a população em geral. Entra em contato com ela, vê também a questão da outra forma, leva para a Grécia. O Egito, a Grécia eram os dois grandes centros de difusão na época. E essa própria mesma metempsicose volta para a Índia, e hoje a gente vê os hinduístas defendendo essa tese, os budistas, algum grupo de budista, principalmente o tibetano, e aí ficou. São duas posições que, ao meu ver, são antagônicas. A questão da metempsicose como lembrança de uma vida passada, e a outra que é baseada em fato histórico, não só o Delany defende, mas tem vários e vários outros autores que abordam da mesma forma. A apometria é um outro aspecto que a gente vê hoje dentro e não dentro do espiritismo como um tabu. Então, ela surge no fim do século XIX, por um médico porto-riquenho, e recebe o nome de hipnometria. No começo do século XX, um médico de Porto Alegre, José Lacerda, desenvolve esse método da apometria e chama o nome. Então ele passa por um processo de transformação nas suas técnicas e inclusive no nome. E o José Lacerda, ele era espírita e frequentava também a Umbanda. Ele frequentava os dois aspectos. E como médico e espírita, ele passa a utilizar essa técnica. Hoje ela é bem dividida. Algumas casas espíritas adotam, outras criticam. E aí fica mais um ponto onde não há uma união, onde não há uma unidade, onde não há um consenso na diretriz da doutrina. O magnetismo é um outro aspecto. Quando a gente fala em magnetismo, para a grande maioria, inclusive no meio espírita, é o passe. Quando, na verdade, o passe é um conjunto de técnicas, mas que está dentro do magnetismo. O magnetismo é bem mais amplo, só para ter uma noção da dimensão do que seja o magnetismo. E o passe, o magnetismo é como se fosse uma cirurgia. O passe é como se fosse um curativo. Então, o próprio Kardec, o magnetismo é utilizado pelos povos desde os primórdios. Os egípcios tinham conhecimento, os gregos, os caldeus, os indianos. Então, vários e vários povos da antiguidade já utilizavam o magnetismo. E ele surge com essa denominação, com Franz Anton Mesmer, que era um médico austríaco, isso na segunda metade do século XVII, do século XVIII, 1770 e alguma coisa. E
ele cria uma escola, né, onde tem discípulos. Um desses discípulos é o Barão do Poté, e que vem ser mestre de Allan Kardec. E o próprio Kardec estuda por 30 anos o magnetismo. E para ele era de suma importância. Ele via o magnetismo e o espiritismo como uma só coisa, né? Apesar dele mencionar que eram duas ciências, mas que se fundiam, que uma não podia viver sem a outra e que elas eram complementares. Tem na Revista Espírita, ano 1 de 1858, na página 149, ele fala: o magnetismo preparou o caminho do espiritismo e o rápido progresso dessa última doutrina, no caso o espiritismo, se deve incontestavelmente à vulgarização das ideias sobre a primeira, dos fenômenos magnéticos, do sonambulismo e do êxtase, às manifestações espíritas. Do sonambulismo e do êxtase às manifestações espíritas não há mais que um passo. Tal é a sua conexão que, por assim dizer, torna-se impossível falar de um sem falar do outro. Se tivéssemos que ficar fora da ciência magnética, nosso quadro seria incompleto e poderíamos ser comparado a um professor de física que se abstivesse de falar da luz. Todavia, como entre nós o magnetismo já possui órgãos especiais, juntamente acreditados, seria supérfluo insistirmos sobre um assunto que é tratado com tanta superioridade de talento e de experiência. A ele, pois, não nos referimos se ao acaso se ao assessoriamento, mas de maneira suficiente para mostrar as relações íntimas entre essas duas ciências, que, a bem da verdade, não passam de uma. O próprio Mesmer, ele fez curas notáveis, inclusive até de cegueira. E o Kardec, ele foi também um grande magnetizador e falou da importância. A gente encontra, segundo Adilson Mota, para mais de 350 referências do magnetismo, sobre o magnetismo na codificação, para mais de 250 referências a magnetizadores, conquanto que, ao passe, são poucas as referências que se tem. O que eu quero mostrar aqui é que hoje a gente vê um quadro, são poucos os defensores de retorno do magnetismo ao meio espírita. Ele está basicamente esquecido, deixado de lado, porque como técnica ele é muito mais abrangente. Ele envolve a dupla vista, o sonambulismo, a catalepsia, a letargia, o êxtase, então vai muito mais além. E no jornal Vórtice, editado pelo Adilson Mota, de Sergipe, eu tirei esse texto. Passe e magnetismo realmente são coisas diferentes. Poderíamos dizer que, quase na totalidade, os centros espíritas hoje trabalham com passe, deixando de lado o grande manancial de recurso fornecido pela ciência magnética, contida no legado deixado pelos grandes magnetizadores clássicos e, sobretudo, por Allan Kardec, na doutrina por ele organizada no plano físico. Passe, pode-se dizer, encerra um conjunto de técnicas utilizando a energia humana e o espiritual como instrumento curativo das enfermidades. O codificador, ao se referir ao assunto, utilizou-se quase sempre do termo magnetismo e o estudou na sua mais ampla acepção. Vamos encontrar dessa forma cerca de 350 vezes a palavra magnetismo no conjunto de suas obras e mais de 280 a palavra magnetizadores. O magnetismo, tendo sido reduzido a simplesmente passes, perdeu muito do seu conteúdo e do seu valor, transformando-se em prática de pequeno alcance, pois, desligado dos conceitos magnéticos, se criou o bordão: não precisa estudar, basta boa vontade que os espíritos fazem o resto. Daí derivou-se
para os passes públicos, passes extremamente rápidos, condições precárias da sala de passes, etc. Então, o que a gente vê são pouquíssimos os defensores que tentam resgatar esse valor da doutrina. Temos, além do Adilson, o Jacomelo em Natal. Ele ainda continua. O magnetismo abrange, além das técnicas de passe, todos os fenômenos anímicos e suas interrelações com a cura. É uma verdadeira ciência da alma. Esse conhecimento fazia parte da preparação dos magnetizadores e Kardec os conhecia mesmo antes do surgimento da doutrina espírita. Assim, magnetismo é toda uma ciência com imensa relação com o espiritismo, como fez questão de ressaltar o codificador em vários de seus livros e na Revista Espírita. Entendido dessa forma, automaticamente somos remetidos ao estudo teórico e prática, à observação e à experimentação e à pesquisa, contribuindo para a qualidade do trabalho de tratamento espírita e melhorando enormemente o seu alcance e eficiência. O próprio Kardec estudou por mais de 30 anos o magnetismo. O próprio Kardec nos chama também a atenção, na última parte do livro Obras Póstumas, onde ele escreve: o caráter da doutrina deve ser essencialmente progressivo. Ela não deve ficar imobilizado sob pena de suicidar-se. Se uma nova lei é descoberta, deve ela ligar-se, não deve fechar a porta a nenhum progresso, assimilando todas as ideias justas de qualquer ordem que seja, físicas ou metafísicas. Então, ele, quando escreve a codificação, ele já estava preocupado com esse aspecto de mudança. O Espiritismo tem 156 anos e é relativamente uma doutrina nova, mas nesses 156 anos muitas coisas mudaram. A própria ciência evoluiu, os conceitos já não são os mesmos da época e há uma necessidade de acompanhamento da doutrina espírita, para que ela não venha ficar defasada. O programa da doutrina não será, pois, invariável, senão sobre os princípios passados ao estado de verdades constatadas. Para os outros, não os admitirá, como sempre fez, senão a título de hipótese, até sua confirmação. Se lhes for demonstrado que está em erro sobre um ponto, modifica-se esse ponto. Então, com essas mudanças, com esses desenvolvimentos, nova tecnologia, novos conhecimentos das ciências nos mais variados campos, se algum desses tópicos que o Espiritismo levanta tiver em falha, é como ele diz, entre a ciência, a gente segue a ciência. Então, não há por que estagnar e manter uma posição rígida, sendo que já não cabe mais aquilo como uma verdade, como um valor crível. A verdade absoluta é eterna e, por isso mesmo, invariável. No estado de imperfeição de nossos conhecimentos, o que nos parece falso hoje poderá ser reconhecido como verdadeiro amanhã, em consequência da descoberta de novas leis. É contra essa eventualidade que a doutrina não deve jamais se encontrar desguarnecida. O princípio progressivo que ela inscreveu no seu código será a salvaguarda de sua perpetuidade. A sua unidade será mantida precisamente porque ela não repousa sobre princípios de imobilidade. Esta, em seu lugar de ser uma força, se torna uma causa de fraqueza e de ruína para quem não segue o movimento geral. Rompe a unidade porque aqueles que querem ir adiante se separam daqueles que se obstinam em permanecer atrasado. É como eu falei. Então, se há um progresso,
e esse progresso cabe dentro do estudo espírita, ele deve ser analisado, deve ter o seu valor e trazido para cá, sim, por que não? No entanto, há um entrave de alguns conservadores. Eu não defendo nenhuma posição com relação às coisas que eu falei anteriormente. Na Gênese também, ali foi em Obras Póstumas, na Gênese também, no capítulo 1, item 55, Allan Kardec diz: o Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado ou que ressalta logicamente da observação, entendendo com todos os ramos da economia social, às quais dá o apoio das suas próprias descobertas. Assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que haja assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade renova se revelar, se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então, é essa posição. Não há porque a questão da rigidez, a gente deve ser maleável, no aspecto que deve ser mudado. O que tiver lá que já não condiz com as novas verdades deve ser reestudado, deve ser comentado, debatido e deixado de lado, se for o caso. Quanto também às novas situações que surgem, não há também por que você rejeitar, deve ser da mesma forma analisado. Ele, inclusive, propôs que fosse criado, ele, o Kardec, uma comissão, e essa comissão promovesse seminários e congressos para se discutir exatamente essas questões. E que isso fosse feito a cada 25 anos. Nesses 165 anos, eu não tenho conhecimento de nenhum desse procedimento que, porventura, o Espiritismo tenha passado. Eu botei algumas pérolas, mas o tempo já esgotou. Se quiserem ler, está aí. Muito obrigado.